Então, meus amigos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, introjetando nossos pensamentos e elevando-os ao alto, ao Pai, ao amigo Jesus. Ao Pai e ao amigo Jesus, pedindo o amparo da espiritualidade maior para que conosco esteja nessa noite, nos harmonizando, nos trazendo o entendimento dos temas aqui que irão ser debatidos, estudados, e também que o protetor de cada um de nós esteja conosco, nos auxiliando nesse entendimento, para que possamos juntos caminharmos irmanados, com entendimento, em direção ao alto, ao Pai, sempre nos tornando a cada dia melhores, e assim seja. Então hoje, boa noite, Geni, seja bem-vinda. Boa noite, Tainá, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, desculpe o atraso. Então hoje, a leitura do nosso Evangelho vai ser do capítulo 8, item 20, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então o Jones vai fazer para nós a leitura. Sim. Por que meu áudio está tão baixinho? Não estou conseguindo ouvir vocês. Deve ser um problema no teu áudio. Pode fazer, João. Quando acharem que eu possa começar, eu começo. Isso, pode começar. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chame... Tá cortando, eu acho. Meus bons amigos, para que me chame chamestre, terá sido para que eu imponha a mão sobre o pobre, sofredora, que está aqui e a cure? Ah, que infrimento, que sofrimento. Só um pouquinho que eu estou com uma dificuldade, só um pouquinho. Que sofrimento. Bom Deus, ele perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagre. Eu, sem que Deus o queira, todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribueis senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vãs aflições, volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve aos teus seios, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, todas vós serão a força e a coragem, exá também a cura que apenas timidamente pediste, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde
Principalmente se trata de estudo de Vozier, que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasse o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, venham a ser atingidos na vista. Venham ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais que os vós que tendes límpida vista. Quando Deus me permite descarregar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Não pedireis, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que has dado a entrever na tua cegueira. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso que vós que aqui estáis, e ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentiria? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido ao teu favor, mas ao teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo a te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura da Artes, Paris. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo que se dá um nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus, e que inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou o véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo:
quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é porque esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a sua vista, e de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de seus maus tratos, de falta de cuidado, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talhão. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Meus colegas, peço desculpas pela dificuldade para proferir a leitura. Estou um pouco exausto em função do dia, mas espero ter conseguido fazer um mínimo aí para vocês. Não, foi muito bom, foi uma leitura bem clara. Exigiu bastante de mim em função de um excesso de cansaço que eu estou, mas acho que superei a prova. Fica tranquilo que foi bem feito. Quer fazer algum comentário a respeito? Não, hoje eu estou mais escutando do que falando. Muito bem. Alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito dessa passagem do Evangelho? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então, eu vou iniciar os comentários. É muito interessante essa passagem do Evangelho, não é? Ali nos alerta que todo o mau uso que fizermos, né, dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, enfim, da nossa vida, tudo tem um retorno para nós mesmos, né? Eu faço mau uso do meu olhar, o que eu estou olhando, como estou olhando, né? É como eu disse, seria preferível que eu arrancasse meu olho, porque às vezes aquilo que nós vemos, como nós vemos, né? Então é preferível às vezes não ver. Às vezes a gente diz assim, por que às vezes a pessoa nasceu na miséria? Será que se ela viesse com a fortuna ela faria bom uso? Assim como se eu viesse com a minha inteligência apurada, será que eu faria bom uso dessa inteligência? Por que às vezes viemos com atrofias mentais graves, né? Com graves problemas da fala, né? Por quê? Será que um dia não fizemos mau uso desse nosso sentido da fala? Às vezes a gente vê assim, por que muitos espíritos vêm com a síndrome de Down? E a gente diz assim, se der oportunidade para eles, se trabalhar eles, são espíritos muito inteligentes, não é? Será que esses mesmos espíritos que hoje estão com a síndrome de Down não fizeram mau uso disso no passado? Então, nós não devemos esquecer que nós estamos sob a lei de causa e efeito. Tudo que nós estamos passando hoje não é um castigo de Deus, é a causa, né? Ou melhor, é o efeito. Aonde que está a causa? Se não está nessa encarnação, como a gente viu no Evangelho, está em alguma época do nosso passado. Porque ninguém, é bem como nos diz os Espíritos, ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, se nós estamos passando por algo agora, com certeza é o efeito de uma causa produzida em algum tempo da nossa vida. E a gente simplifica sempre dizendo, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, cuidado com o que estamos plantando hoje. Isso nós temos que ter. Mas existe algo que Deus, na bondade que nós sequer imaginamos, o tamanho da bondade de Deus, né, do amor que Ele tem pelos seus filhos, existem agravantes e atenuantes.
Sempre que produzimos uma falta, uma falha, ou como diz no Evangelho, né, quando nós somos motivo de escândalo, nós podemos, no futuro, atenuar o que nós produzimos agora. O próprio São João nos diz que um só gesto de amor cobre uma multidão de pecados, né? E nós, voltando no passado, a época de Cristo, por exemplo, João Batista foi decapitado, né? Após a pregação dele, o preparo para a vinda de Jesus. Por que João Batista foi decapitado? Se ele só fez o bem nessa encarnação, não é? Às vezes a gente não entende por que as pessoas só fizeram o bem e só sofreram nessa encarnação. Então Deus seria injusto se só trouxesse sofrimento para as pessoas, sem que essa pessoa tivesse produzido algo de mal, vamos dizer assim. Às vezes, nós vemos as criancinhas que não tiveram tempo de fazer o bem, mas não tiveram tempo de fazer o mal, e logo desencarnam e retornam. Por que isso? Porque Deus é mau? Porque Deus, como dizem as religiões, graças a Deus, hoje tudo deu certo para mim. Então Deus acordou de bom humor. Mas hoje tudo deu errado, porque Deus quis assim. Então hoje Deus acordou de mau humor, ele mandou uns raiozinhos na minha cabeça lá, não é? Será que é isso? Ou somos nós os que produziram esse bem e esse mal, não é? Então, nós estamos sob a lei de causa e efeito. Nós produzimos a nossa felicidade ou a infelicidade, né? O nosso paraíso, o nosso inferno. Rosvita, tu tinha erguido a mão, Rosvita. Eu vou parar um pouquinho para te dar a palavra. Eu gostaria só de tirar uma dúvida contigo até em relação a esse assunto do Evangelho de hoje. Quando acontece assim, ó, que no decorrer da nossa vida, como eu vejo muitas vezes hoje, né, trabalhando onde eu trabalho, a pessoa nasce dentro de uma certa normalidade e no decorrer de sua vida ela apresenta, então, um CID de uma psicopatia, uma coisa em decorrência das escolhas que fez durante a vida, né? Ou mesmo talvez já tivesse isso e tivesse se agravado durante a vida, durante a maneira que ela viveu, ou mesmo talvez tivesse no íntimo dela esse CID, no caso da psicopatia, né? Isso pode existir de outras vidas ou seria dessa vida mesmo? Na verdade, assim, a esquizofrenia, a psicopatia, enfim, relacionados, né, ao ser psicológico, nós retornamos nessa encarnação com esses equívocos produzidos no passado, mas que eles estão, às vezes, lá em estado de germe, né? Mas dependendo das nossas atitudes equivocadas agora, nós podemos fazer com que elas venham à superfície novamente. Ou se nós conseguirmos manter um comportamento mais moralizado, dentro da ética, da moral, dos bons costumes, religioso, enfim, tudo como tem que ser, ela se mantém lá em estado de germe. Eu perguntei para você isso porque eu tenho duas pessoas assim que são graduadas em faculdade e tudo, e hoje se encontram nessa situação. Sim, porque provavelmente essa psicopatia estava lá no íntimo dela, já no subconsciente, já produzido em outras épocas, né? E que, dependendo do tipo de vida que ela levou aqui, isso veio à tona, né? Dependendo o comportamento, como se portou agora, isso tudo veio à superfície. Foi novamente ativado, vamos dizer, teve o gatilho lá que disparou. É o mesmo que acontece às vezes com o suicida. Está lá em estado latente, ele já em outras encarnações já se suicidou, né? Mas ele está lá quietinho e de repente algo ativa isso lá no subconsciente dele, né? E vem fazer com que se suicide de novo. Então, essas causas mais graves de esquizofrenia, psicopatia, normalmente não se adquirem agora.
Ou pode, é claro, iniciar agora e numa próxima encarnação ela se tornar mais, vamos dizer assim, ela vira à tona. Mas normalmente são coisas de outras vidas que nós vemos trazendo junto conosco. Em outras encarnações, de repente, foram mais graves. Agora veio de uma forma mais leve, ou de repente agora que surgiu de uma forma mais grave, né? Então, essas psicopatias são dos equívocos produzidos em outras encarnações que estão ali no nosso subconsciente. E por algum motivo ou outro, a gente acionou esse gatilho que jogou para fora isso, né? Então, não é algo assim que eu era, vamos dizer assim, eu era uma pessoa normal, moralizada, enfim, ético, e de repente surgiu isso em mim. Não, é porque eu já tinha isso em estado latente, lá em germe, né? Porque, assim, é a mesma coisa. A pessoa era tão boa e, de repente, ficou mal. Não é que ele ficou mal, de repente, ele já trazia isso lá no íntimo, né? Mas ele conseguia controlar. Mas, de repente, alguma situação fez com que jogasse toda essa maldade para fora, né? Então, é algo que já tinha no íntimo, essa pessoa. E agora ela está jogando para fora todo esse problema que estava lá no Muito subconsciente. obrigada. Eu tinha uma dúvida muito, muito grande a respeito disso, né? Porque até para a gente poder auxiliar de alguma maneira essas pessoas que estão lá, eu tenho 36 pacientes lá, então não é fácil, né, Daniel? Nós temos todo tipo de paciente lá. Então, que a gente possa dar um auxílio, até espiritual, para eles, não é fácil, né? Não é fácil porque tu tem todo tipo. E muitos meias trazem a mentira junto com eles e tudo que já é da psicopatia deles, né? Uhum. E tudo mais. Então, eu tinha muita curiosidade de saber, porque como eu te falei, como tem pessoas que são graduadas, eu não sabia mais se eles tinham trazido isso de outras vidas ou se era dessa vida, né? Que eles tinham equívocos que pudessem estar pagando, ou tá pagando não, tá recebendo, né? A lei da ação e reação, né? Ainda dessa vida. Então, era uma dúvida que eu tinha até para a gente poder auxiliar em prece e tudo mais, porque não se tem muita coisa para fazer, não é? A não ser dar o auxílio médico que se dá e o auxílio em prece, porque é complicado, é bastante complicado, né? Esse é um trabalho que requer, né, muita paciência, muito amor, porque são pessoas que estão, né, momentaneamente nessa perturbação e que já trazem de quantas encarnações isso, né? Então não foi agora, isso aí já está lá no subconsciente bem sedimentado. Então ele precisa de quantas encarnações mais para resgatar tudo isso, né? Então quem está na situação, vamos dizer, de cuidador nessas casas, ele tem uma responsabilidade muito grande com esses espíritos, né? E se está ali, também não foi por acaso. E vocês foram colocados ali nessa situação, né? Por algum motivo, vocês estão ali para auxiliar essas pessoas, né? Não é bem complicado, porque tem pessoas bastante de mais idade, tem gurizada jovem também, eu tenho pessoas com 20 e poucos anos, né? Tem um rapazinho que toma 18 tipos de medicamento por dia, 3 vezes ao dia. Então, a gente fica olhando, porque a gente é mãe, a gente é avó, né? A gente tem a parte psicológica da gente também que fica bastante mexida, né? Com eles, porque a gente não quer para os nossos o que a gente não quer para eles também, é complicado. A gente tem que ter uma estrutura bastante grande. Eu hoje agradeço estar no Espiritismo, porque se eu não estivesse, eu não teria a estrutura que eu tenho hoje para lidar com eles. A doutrina espírita nos dá esse entendimento, né? É. Você ir trabalhar com esses espíritos encarnados agora, que vem nessa trajetória já dessas psicopatias, esquizofrenias adquiridas de quantas encarnações, né? E agora eles precisam do quê? De muito amor, não é? Uhum. Mas muito obrigado, Daniel. Era uma dúvida bem, bem grande que eu tinha. Eu vou ter um direcionamento melhor com eles agora. Espero ter te ajudado. Maria de Fátima? Não, agradeço, muito obrigada.
Maria de Fátima? Eu queria aproveitar a fala da Rosvita. Eu faço toda noite a prece do perdão e tem um trecho que fala bem isso, Rosvita. Ó. Senhor, permita que se liberte em mim o dom de perdoar e a humildade de também pedir perdão a todos os espíritos que comigo cruzavam, conviveram ou ajustaram alguma pendência pretérita. Se eu não errei hoje para ter os problemas desta vida, fazei-me hoje compreender e aceitar que possa ter errado ou negligenciado em vidas passadas, assim como posso ter sofrido maldades, que eu consiga abrir meu perdão a quem me prejudicou ou me ofendeu, que meu coração se acalme e se limpe das impurezas do não admitir, do não perdoar e do não pedir perdão. É isso aí. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado, querido. Geni, por favor, Geni. Uma curiosidade, Daniel. É uma pessoa que se suicida. Ela tem tendência a reencarnar e cometer o suicídio novamente? Olha, muitos suicidas vêm de várias encarnações se suicidando, né? Então, ela já tem isso lá no subconsciente dela do suicídio. E, às vezes, por que que hoje em dia já não se noticia mais o suicídio? Porque, ao ouvir o noticiário de suicídio, pode disparar nela o gatilho, né? Porque ela já traz no subconsciente dela, às vezes, quantas encarnações de suicídios. Então, isso pode ser um motivo dela se suicidar nessa encarnação. Digamos assim, eu nunca me suicidei. Isso não é algo que está em mim agora, que por nada eu vou me suicidar, né? Então, com certeza, quem se suicida já traz isso lá no subconsciente dela. De quantas encarnações, às vezes, de suicidas, né? Nós vamos ver os livros da Ivone Pereira, ela cita muito essa parte de vir a encarnações após encarnações se suicidando, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, às vezes a gente não entende, aquele espírito nasceu sem os dois braços. Por quê? Claro, isso não quer dizer que seja sempre isso, mas porque ele, em outras encarnações, já se utilizou desses dois braços para se suicidar. Então, nós não entendemos, nós podemos, às vezes, até entender como Deus não é bom, né? A pessoa nasceu sem dois braços. Aí o Chico conta uma história de uma mãe aflita, que o filho nasceu sem os dois braços e deu uma doença, ele ia ter que amputar as duas pernas. E aí o Chico explica para ela por que ele estava tendo que amputar essas duas pernas, porque ele estava tendo ideias suicidas já, de se utilizar dos pés, das pernas, para se jogar de algum local, numa forma de suicidar. Então, Deus, na bondade dele, o que aconteceu? Deu um problema nas pernas para tirar as pernas. Quem não viu já um rapaz que faz... Ele fala muito de autoajuda, que ele não tem as pernas e os braços, não é? Então, por algum motivo, ele veio assim, justo. Não por injusto, que é um pecado, ele está pagando os pecados. Não, um motivo justo. Deus não faz nada para nos cobrar, para nos castigar. Deus é um pai de amor e bondade. Tudo que ele faz é sempre para o nosso bem. Então, vejam, esse espírito nasceu sem os dois braços porque já era um espírito suicida. E já estava pensando em se suicidar de novo. Vai ser tirado as pernas dele, né? Então, se a gente analisar, que desgraça dessa pessoa. Nasceu sem os braços e vai perder as pernas. Não, ele ia cometer se equivocar novamente, ia se suicidar. Não é? Então, normalmente, aquele que já cometeu suicídio em encarnações passadas, ele já vem com isso no subconsciente dele. E a qualquer momento pode disparar esse gatilho que vai fazer com que ele se suicide novamente. Por isso, os pais, nós como pais, hoje até já não é tanto, mas, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. O que acontecia muito antigamente? O que primeiro se dava para a criancinha, para o menininho? Um revolvinho, não é? E se esse espírito que hoje é meu filho foi um acelerado numa encarnação passada, eu já estou disparando o gatilho dele, dando uma arma para ele, né? Não quer dizer necessariamente que vai ser, mas eu posso estar auxiliando com esse meu equipe dando essa arma.
Hoje em dia tem muito videogame, né? Eu estava vendo, há algum tempo atrás, foi retirado das vendas um videogame que era um carro atropelando as vovozinhas em cima da calçada. Então, imagina assim, as crianças, os jovens, que já têm essa tendência assassina, vamos dizer assim, ou que no passado já cometeu crimes dessa forma. Eu só estou trazendo à tona isso que já está lá no subconsciente dele, né? Então, isso nós temos que ter muito cuidado quando nós trabalhamos com crianças, principalmente, porque nós não somos, como dizem algumas religiões, que nós somos. Eu achei interessante uma palestra, o palestrante dizendo: nós não somos uma tábua rasa que nós vamos colocar do zero o conhecimento ao nascer até o desencarnar, né? Ou ao morrer. Não, nós já trazemos uma trajetória de aprendizado de um passado longínquo, né? E nós, como nós temos o esquecimento, nós não sabemos o que esse espírito traz de bagagem, né? Então, nós, como pais, temos obrigação de quê? De direcionar bem esse espírito, né? Porque nós sabemos que nós vamos ser cobrados mais adiante. E o pai vai perguntar: o que fizeste com meus filhos que eu coloquei sob a tua guarda, né? Então, nós estamos aqui, não é para super proteger, nem para, vamos dizer assim, largar nossos filhos, mas para direcionar eles, né? Para um bom caminho. Tranquilo? Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Deu para entender. Obrigada. Então, tá bom. Viu, Daniel? Sem falar nesse assunto também, não querendo te cortar, mas rapidamente falando, nós temos que ter muito cuidado também com o suicídio indireto, que a gente chama, né? Que é aquele que a gente chama o indireto, né? Que é dirigir em alta velocidade, que também é nossa obrigação moral ensinar nossos filhos, nossos netos, e nós termos o cuidado, de ter o cuidado de dirigir com cuidado, né? De não comer em excesso, não beber em excesso, não fumar em excesso, porque tudo isso nos leva ao suicídio indireto. E isso não deixa de ser suicídio. Exatamente, esses são os suicídios inconscientes, né? Nós estamos nos suicidando aos poucos. Excesso de comida, de bebida, todos os excessos que cometemos são suicídios inconscientes, né? Olha o André Luiz, a gente viu na história do André Luiz, quando chamaram ele lá no umbral de suicida, e ele não entendia o porquê, pelos excessos que ele cometeu, principalmente a gula, né? Da bebida, da comida. Então, isso nós temos que ter cuidado. Tainá, você queria falar, Tainá? Era sobre a parte do suicídio ali, né? Que tu estavas falando da questão de divulgação. Eu faço parte de um grupo que é chamado Janeiro Branco, nasceu em Uberlândia. Então, é trabalhado muito isso, né? Da questão de como se abordar a questão do suicídio de uma forma consciente. E, de certa forma, existe um entrave da própria mídia, de um cuidado muito grande para não ter as divulgações, né, de número de suicídios, exatamente para não induzir mais pessoas, né. Então, deixa eu ver, um dos últimos que foi bem impactante aqui em Passo Fundo foi próximo ao Notre Dame, não vou entrar em muitos relatos, que quando tu começa a ter acesso para palestras, essas coisas, tu tem que ter números reais para trazer para as pessoas, né? Então, o quão difícil é tu conseguir conscientizar toda uma população de uma prevenção de suicídio, né? E como tem vindo mais ainda com a situação da pandemia que nós estamos dentro do próprio consultório. Eu trabalho com psicologia, para quem não sabe. E hoje foi até uma situação de uma paciente que nós estávamos debatendo o caso do livro Como Eu Era Antes de Você. A adolescente chegou extremamente revoltada com o final do livro, tudo. Ela disse assim, como que ele acaba no final se matando? Daí eu expliquei toda a situação para ela, que foi uma questão de eutanásia, né, que nos Estados Unidos ele é permitido, e que ele não
acabou não aceitando continuar a própria vida porque ele ficou tetraplégico. Por mais que ele tenha tido todo o aparato para não fazer, já tinha sido uma decisão que ele havia tomado, né? Eu ainda comentei com ela, eu disse assim, vamos fazer assim, cada livro que tu resolveres pensar em ler, tu entra em contato comigo antes, porque essa leitura que tu fez realmente é uma leitura muito pesada e ela desestrutura muito. A paciente chegou totalmente desorganizada exatamente por causa dessa leitura. Então, não existe, nos dias atuais, um cuidado, né, de muitas livrarias em estar largando livros para adolescentes comprarem e que acaba, querendo ou não, acaba induzindo, né? Óbvio, tem todo um aparato familiar, deveria ter, mas o que se vê hoje em dia são pais submissos, né? Que largam tudo nas mãos do colégio, por telas de celulares, computadores, e o restante que dê conta, né? E acaba, infelizmente, muitos indo para o suicídio, automutilação, tudo. É isso, pessoal. Infelizmente, né? Infelizmente, hoje os pais estão relegando a criação dos filhos muito à TV, ao celular, estão se eximindo muito da responsabilidade, porque, vamos dizer assim, os filhos estão mais questionadores, eles querem saber mais, eles muitas vezes até querem impor, né, suas ideias, suas vontades, e os pais não estão sabendo como lidar com isso, né? Então, é como eu dizia às vezes para minhas filhas, né? As minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, era mais de se impor, assim. Então, até um período, nós temos que nos impor sobre nossos filhos. As boas condutas, as regras, enfim. Então, eu dizia para ela assim, até aqui nós negociamos. Daqui para cima eu mando. Então, é isso que está faltando um pouco para os pais hoje em dia, né? Aquela coisa, aquele discernimento, que até um ponto nós podemos negociar com os filhos, mas nós não somos amiguinhos dos nossos filhos, nós somos pais. Amiguinhos e pais têm diferença. Só que infelizmente, Daniel, assim, o que se vê muito, né, pelo menos no meu caso, o que eu vivencio muito dentro do consultório, e até mesmo com familiares, é exatamente essa negligência. É mais fácil tu largar uma tela na mão de uma criança e se eximir da educação mesmo, né, do que sentar, conversar, vamos ver onde que tá errado. Como que nós podemos mudar isso, né? O que é obrigação minha, o que é dever teu, entende? E isso não está existindo ultimamente. Dos anos para cá, acabou sendo terceirizada a educação por uma tela de celular. Infelizmente, mas eu acredito que com o passar do tempo os pais vão acabar tendo mais consciência, porque nós não devemos nunca esquecer, nós estamos no final dos tempos. O mundo está se transformando para melhor. Parece, até hoje eu coloquei uma mensagem, foi interessante, né? Tem que haver o caos, parece que o mundo está perdido para que a humanidade tenha consciência de que é necessária essa mudança, essa transformação. E aí começa. Logo ali na frente nós vamos começar essa transformação, que não devemos esquecer. Claro que aí depende do nosso livre-arbítrio, mas entre 2058 e 2060 a Terra vai estar totalmente em regeneração. A humanidade vai estar pensando mais no bem do que no mal. Regeneração não vai querer dizer que só existe o bem, mas as pessoas, os seres humanos, vão estar pensando mais no bem. Então, nossos netos vão pegar essa época, né? E aqueles espíritos que estão aguerridos ainda no mal, eles vão ser recambiados para outros mundos, né? Para então ter os resgates, para ter um novo aprendizado, para poderem retornar ou então permanecer nesses mundos, né? Assim como nós tivemos os exilados de Capela aqui, outros mundos terão os exilados da Terra. E hoje, ainda hoje, 6.000 anos depois,
ainda tem exilados de capela aqui, alguns nos auxiliando, eles, vamos dizer assim, se recuperaram, resgataram seus débitos, mas tiveram amor pela nossa pátria e continuam aqui. E outros, por incrível que pareça, após 6.000 anos, ainda estão em resgate na Terra. Então vejam como nós, seres humanos, nós vamos repetindo, né? Nós somos repetitivos. Então, já que vamos ser repetitivos, vamos tentar ser repetitivos para o bem, não é? Mais alguém gostaria de comentário? Gorete, Kátia, Edgar, Marilene, Ida. Boa noite a todos, que nós não demos boa noite ainda, né? Prazer estar junto. Daniel estava me lembrando, falando para a Rosvita, que ela fez aquela pergunta, né? Nosso querido Jerônimo De Mendonça, de Mendonça, né? gigante. Até uma idade ele teve o corpo perfeito. Depois ficou no que ficou, né? Super resignado. Lembra dele, né? Lembra, Rosvita? Um gigante deitado, né? Aquele livro. Ele é fantástico, né? Ele ficou totalmente inerte, né? Só mexia com os olhos e com a boca, né? Dando palestra em todos os lugares, assim, onde ele ia. A gente vê que a gente faz um trabalho também lá na PAI, todos os meses de setembro de cada ano, a gente vai fazer um trabalho com eles lá, cantar para eles, né? Tocar Semana Farroupilha, vai eu, a Marilene, o Euclides, a gente vai lá tocar para eles e cantar para eles lá. Pilchado que a gente vai sempre, né? A gente vê muitos daqueles meninos lá, muitos são violentos ainda, são espíritos violentos, né? Por quê? A gente explica para muitas pessoas que perguntam às vezes, né? São crianças e espíritos inteligentes, que eram ávidos, né? Corriam, faziam, depois ficaram limitados no corpo físico daqueles, então eles se revoltam. Se revoltam porque eles não têm espaço físico para... O corpo fica preso dentro do corpo físico, né? Se revoltam, então os pais não entendem muitas vezes por que a criança é revoltada, assim, um espírito revoltado dentro daquele corpo limitado. Isso, muitas vezes a gente explica para certos pais que perguntam para a gente sobre isso aí. Um espírito inteligente, um espírito que era atleta, que era tudo de bom na encarnação passada, e para resgatar, vem com um corpo limitado, ele se sente preso, né? Se sente revoltado, então, se sente aquela revolta dentro dele, né? Essa história do Jerônimo, o gigante deitado, né? Ela é muito interessante, porque ele fazia as palestras numa cama e com um saco de areia de 30 quilos sobre o peito, pelas dores que ele sentia, então ele precisava usar aquele saco de areia. E era uma pessoa sempre alegre, sempre sorridente, né? Imagina, assim, às vezes a gente com a dor no dedinho mínimo ali, a gente já está se queixando, né? E ele precisava ser carregado, colocado numa cama, um saco de 30 quilos de areia no peito, para ele poder mandar ainda nos passar mensagens de otimismo, né? Então, imagina a gente ouvir uma palestra de uma pessoa assim, só nos passando otimismo, nos passando coisas boas, né? Mais alguém gostaria de um comentário sobre o nosso Evangelho? Aldirene? Não, Daniel. Hoje estou com Marilene? muita tosse, Ah, não consegui tranquilo. falar. Marilene? Tá muito bom os comentários, queridos. Tá tudo bem, estamos juntos, queridos. Não tenho nada para dizer. Só do Jerônimo, eu achei um amor que você falou sobre ele, porque apesar das limitações dele, como o Edgar destacou, a resignação dele, tem histórias que fazem a gente rir. Ele gostava muito do Roberto Carlos. Isso é uma história verdadeira. E por ele gostar muito, então um dia oportunizaram ele para ir para um show. E quando no final o Roberto Carlos ficou sabendo da presença dele, foi cumprimentá-lo. E ele disse: se você
é o rei, não é? Mas quem vai sair carregado daqui sou eu. Na verdade, ele vivia carregado, né? E tem um momento também que ele foi no cinema, ele queria ir no cinema. Ele gostava muito de ir ao cinema. E, claro, imagina de maca, uma maca no cinema. Então, e uma moça chegou atrasada e ela tropeçou na maca e ficou muito braba, se aleijado, aí incomodando, atrapalhando, né? E ele olhou para ela e disse, mas também, minha filha, você não para em casa? Olha que coisa querida! Ele era muito espirituoso. Apesar das limitações dele, né, ele tinha consciência, né, dos porquês que ele veio nessa encarnação dessa forma, né? Muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de algum comentário? Tudo tranquilo? Podemos entrar no conteúdo? Todos prontos para a prova? Tudo tranquilo? Tudo, como dizem os jovens, tudo dominado? Muito bem. Antes de nós iniciarmos, então, o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de combinar algumas coisinhas. A gente, conforme... Até eu estava comentando antes de iniciar o nosso encontro, a gente agora vai começar a fazer algumas modificaçõezinhas, que a própria federação, se fosse trabalho em sala, dentro da casa espírita, a gente trabalharia mais em grupo, teria mais tarefas, mas como é virtual, nós ainda vamos fazer uma espécie de grupos, né? Vamos começar a interagir mais. Então, vamos deixar sempre algumas tarefinhas para um, para outro. É claro, vai ser voluntário, eu vou escolher o voluntário, né? Vai ser bem voluntário, eu vou escolher o voluntário. Mas, claro que o voluntário que eu escolher pode, se não se sentir à vontade, ou não achar que não é o momento, pode não fazer, claro, né? Não existe obrigação. Vai Mas ser por livre e espontânea pressão, Daniel. eu indico o voluntário, e se ele se achar tranquilo para fazer, será feito, né? Vamos tentar fazer uns encontros mais participativos, vamos dizer assim, porque senão ele se torna cansativo. Só um falando e os demais ouvindo, né? Então, eu quero dizer assim, a partir do próximo encontro, quando chegar lá no final, eu peço para alguém fazer a prece no final do próximo encontro. Eu não vou pedir assim, vamos dizer assim, hoje de surpresa já, mas quando próximo encontro, no final, eu vou pedir para alguém fazer. Mas não se preocupem, podem copiar uma prece, podem ler depois essa prece, pode ser um Pai Nosso, enfim, inclusive preces decoradas que a gente conhece. A prece, não importa se ela é decorada ou é espontânea, importa é o sentimento que eu coloco nela, não é? Então, eu vou convidar alguém no final para fazer uma prece, todos estejam preparados, né? Vai ser a partir da próxima, hoje ainda não, hoje eu vou só dar a dica, vamos dizer assim. Então, a partir da próxima, eu peço para alguém fazer uma prece, para não ficar sempre os mesmos fazendo a prece, e aí a gente já vai tendo vai fazendo essas preces, vai vendo como é a gente fazer uma prece em grupo, né? Então, pode escrever a prece, pode fazer ela, vamos dizer assim, espontânea, mas escreve, e daí no próximo encontro lê a prece, é claro, né? Porque às vezes a gente fica um pouco de timidez e não consegue fazer ela espontânea. Então escreve ela bonitinho, daí faz a prece. Então, a partir do próximo encontro, eu escolho um voluntário, e aí o voluntário faz a prece. Mas só vou pedir uma coisa, né? Não, por favor, venham, não vamos desaparecer do grupo, né? Já começou hoje, né? Hoje eu só pedi para ler o Evangelho. Então, e outra coisa assim, o Evangelho também. Nós vamos
a partir de agora, não da próxima, a próxima ainda vai ser como nós fizemos hoje, mas na outra, no final eu indico alguém para fazer a leitura daquele capítulo, porque nós estamos fazendo o estudo na sequência, para fazer a leitura daquele capítulo, fazer o comentário, e vai ter, por exemplo, vamos dizer assim, hoje, se fosse hoje, já indicaria o capítulo, que é na sequência, a pessoa teria uma semana para dar uma lida, para dar uma estudada, dar uma pesquisada, né? Até a Maria de Fátima deu uma ideia boa aquele dia, né? De ter o tema, de ter tempo de pesquisar, de ver um livro, de ver na internet. Então, sem ser nessa próxima, vamos também indicar alguém para fazer a leitura do Evangelho. É claro que sempre salientando que ninguém é obrigado. Se a pessoa não se sentir à vontade, é claro que pode recusar, não é? E aí nós vamos... É claro que isso aqui vai mais um período ainda, e mais adiante, talvez ano que vem, do meio do ano que vem em diante, a gente convida alguém para apresentar o tema daquele encontro. Não é? Assim como eu tenho apresentado desde o início, nesse introdutório que nós fizemos, a partir do próximo, uma vez por mês, eu convido alguém para apresentar um tema. Então a pessoa vai ter uma semana para estudar sobre aquele tema, para ver o que ela vai nos contar, né, sobre aquele tema, e todos nós vamos também interagir, é claro, não vamos deixar a pessoa sozinha, assim como vocês não me deixam só eu falando, nós também não deixaremos aquele que for apresentar o tema. Então, mais adiante, isso já é mais para adiante. Primeiro a prece, depois o Evangelho, e a partir do meio do ano que vem, um pouco mais, um pouco menos, alguém vai nos apresentar o tema de estudo daquele encontro. Uma vez por mês a gente indica um voluntário, né? Tudo por indicação. E aí o voluntário apresenta esse tema para nós. E aí mais adiante, talvez no final do ano que vem, não sei, ainda depende de como o grupo vai se sentir. Alguém, se já se sentir em condições, também fazer a palestra para nós. A gente escolhe um tema, pesquisa, estuda, e aí, além vamos dizer assim, um mês a gente convida um palestrante, outro mês, um próprio integrante do grupo faz uma palestrinha sobre o tema. O que vocês acham? Vamos fazer assim? Estou achando que tu está fazendo treinamento de palestrante aqui, estou achando. Isso é interessante, porque depois, com o tempo, cada um vai estar na sua casa espírita, já vai ter condições de fazer uma palestra, de coordenar um grupo de estudos. Até eu ia comentar antes com vocês, né? Muitos palestrantes e muitos coordenadores de grupos de estudos surgem assim. De um grupo de estudo, ali ele já vai vendo se tem, vamos dizer assim, essa condição de fazer uma palestra, todos nós temos, na verdade, né? Basta nós queremos. É que muitos de nós não têm ainda essa vontade. Então, a ideia é essa. Até eu ia citar o caso da Liz, né? A Liz começou a estudar conosco lá, eu não lembro o ano. E um dia eu comecei a convidar ela para coordenar o grupo, também para fazer o mesmo que a gente está fazendo aqui. Para um dia ela falar sobre um tema, e também, naquela época, a Marilene, lembra, né, Marilene, para começar a fazer a abertura de um palestrante. Então, tudo isso vai nos inserindo no trabalho voluntário, isso é muito bom, né? Vai nos fazendo nos sentir mais úteis ainda, né, do que só ficar aqui sentado no estudo, sem a gente participar mais, sem uma participação maior. Então, a ideia é, até esse final de ano, nós já nos introduzimos no Evangelho, numa prece, e a partir do fim do ano que vem, começarmos, um de nós já apresentar um tema, lá mais para o final do ano, alguém fazer uma palestrinha sobre um tema, a gente dá o tema, porque por mais que eu não, vamos dizer assim, eu não tenho um entendimento profundo de um determinado tema, mas eu vou estudar, não é? É como, aí eu cito o caso do Divaldo e a Joana de Ângeles.
o Divaldo tinha que fazer uma palestra onde ele ia ter que falar muitos termos de medicina, sobre medicina. E ele reclamou para a Joana de Anjos, né? Mas, irmã, eu não entendo nada de medicina. Ela foi bem legal com ele, sabe o que ela disse? Vai estudar, não é? Então, é o nosso caso. Ah, mas eu não sei muito sobre esse assunto. Vamos estudar, né? Então, se eu não estudasse, eu não estaria aqui também. Então, todos nós temos essa condição de estudar, de aprender sobre algum tema e também expor. Claro que às vezes nós temos a timidez de expor aquilo que nós estudamos, que aprendemos. Isso é que eu estava comentando antes de começar o nosso encontro. Eu, quando comecei a coordenar grupo de estudos, foi em 2003, quando o presidente da casa me convidou, eu fiquei apavorado. E eu disse para ele, olha, eu nunca conversei. Para mim, falar com mais de 3 pessoas, eu tenho vergonha. E tinha mesmo. E ele me disse assim, não, tu vai ser coordenador de grupo. Eu podia ter me recusado, né? Mas aquilo foi um desafio para mim. Eu morria de vergonha de falar num grupinho de pessoas. Mas aquilo foi um desafio para mim. E o primeiro grupo de estudo que eu tive foi bem legal, foi pouquinhas pessoas, 70 pessoas somente, né? Então, para mim que tinha vergonha para falar até 3 pessoas, imagina eu começar num grupo de 70. Eu às vezes eu comentava com o pessoal depois no fim do ano, quando eu já estava um pouquinho mais tranquilo, e eu às vezes tinha que colocar a mão na mesa, assim, que meu joelho estava tremendo, eu tinha medo de cair até de tão nervoso que eu estava. Mas aí eu sempre lembrava dessa história do Divaldo. E quem estuda, ele vai conseguir falar sobre aquele tema, porque estudou, não é? Então, nós temos que quando vamos apresentar um tema, vamos estudar tudo que nós podemos sobre aquele tema. Então, se todos concordam, acho que concordaram, né? Quem cala, consente. Então, está todo mundo com o microfonezinho fechado. Então, a partir do próximo encontro, já vamos selecionar um voluntário, tudo sempre é com voluntário, né? Selecionamos um voluntário para a prece e um voluntário para fazer a leitura do Evangelho e a explanação. Claro que nós já estamos fazendo isso, mas ainda são sempre as mesmas pessoas. Agora vamos ampliar o leque, né? Mas, por favor, né? Não vão fugir do encontro, né? Vamos continuar. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou abrir o nosso PowerPoint para começar o nosso estudo. Só um momentinho que eu vou abrir a nossa tela aqui. Para nós começarmos, então, o nosso ESD. Todos estão enxergando o nosso Allan Kardec? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, nós estamos iniciando hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqui nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo, porque o que nós estávamos vendo era só um introdutório. Então, eram só pinceladas. Só que agora, nós vamos iniciar com a parte mais histórica. Inclusive, se tiver professores de história e quiserem me auxiliar, fiquem bem à vontade, não é? Porque ela vai ser uma parte histórica. Então, agora nós vamos iniciar o tomo 1. Nós vamos ver que nós temos depois, o tomo 1 são 9 capítulos, né? Então, nós temos o tomo 2, que é o outro livro. Eu já passei o primeiro em PDF, né, para todos. Depois temos o tomo 2 e o complementar, que é o tomo único. Esse é um pouquinho menor, então fica um pouquinho menos para nós estudarmos. A federação indica que se estude cada um em um período de 1 ano, mas normalmente dá um pouco mais, porque o importante não é nós cobrirmos o conteúdo, mas sim entendermos o que nós estamos estudando. Isso é o mais importante, né? Então, a nossa mensagem de hoje, ela é interessante, que ela vem bem dentro do que nós vamos estudar. E ela diz assim:
uma ideia não vem à tona de uma hora para outra. É preciso preparar os ânimos. A ideia espírita já fora veiculada por várias personalidades. Chegará o momento em que tudo o que estava velado deveria vir à luz. Então vejam que, em termos espirituais, sempre existiu na humanidade, né? O que eram as pitonisas, se não eram médiuns, né? Que tinham essa vidência, tinham a audiência, né? Conseguiam ouvir os espíritos, enfim. Então, a espiritualidade, ela está conosco, convivendo com a humanidade encarnada desde o início da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, não é? Só antes, ela não tinha, era tratado como algo fantástico, algo, vamos dizer assim, que nos causava terror, nos causava medo. O que são os filmes de terror se não são o medo dos espíritos, né, que vieram nos trazer através desses filmes, são as manifestações dos espíritos, nos trazem de uma forma aterrorizante, mas nós já temos essa ideia, né, inata conosco desde os primórdios da humanidade, né? Então nós vemos que os próprios filósofos, né, quem foram os precursores do espiritismo, por exemplo, para a vinda de Jesus, nós tivemos os profetas que vieram. Então, Jesus não veio essa ideia de Jesus assim de uma hora para outra. De repente, Jesus encarnou aqui no nosso meio sem ter um preparo. Jesus teve um preparo para a vinda dele, né? E começaram com os profetas. Quem foi Buda, por exemplo? Buda foi enviado de Jesus, né? Para vir preparar o povo daquela região naquela época, né? Quem foi Confúcio? Confúcio foi enviado de Jesus e veio preparar o povo chinês daquela época, né? Quem foi Sócrates? Sócrates já falava em reencarnação. É claro que não de uma maneira ainda, vamos dizer assim, clara sobre a reencarnação, mas ele já tinha essa noção. Claro que nessa época ainda existia a metempsicose, né, que era a reencarnação do espírito nos animais, que nós sabemos que o espírito não retrograda, ele não encarna no hominal e depois no animal. Ele, depois de sair do princípio inteligente, em que ele é humanizado, ele não volta mais a ser princípio inteligente para poder habitar o corpo de um animal, não é? Então, Sócrates já veio nos trazer isso. E através depois dessa vinda de Jesus, quando ele prometeu, né, que um outro Consolador estaria conosco para sempre, as religiões, inclusive, interpretam que é Jesus que viria novamente, né? Só que Jesus, reencarnando, não viveria para sempre no nosso meio. Não teria como ser Jesus. Porque se Jesus quisesse, ele poderia ficar para sempre reencarnado, mas ele fugiria às leis naturais, às leis de Deus. Ninguém burla as leis naturais, que são as leis de Deus. O próprio Deus trabalha só dentro das suas próprias leis, né? Então, Jesus não viria para ficar para sempre entre nós. Jesus prometeu outro Consolador, ficaria para todo sempre, que nós entendemos, nós espíritas sabemos, e é a doutrina espírita, que é uma doutrina, que a doutrina espírita veio para ficar para sempre. Começou de uma forma lá em 1857, ainda sendo muito combatida, mas muito forte, né? Porque era algo novo, algo revelador, e tudo que é novo me causa espanto a princípio, né? E nós vamos ver assim que, preparando esse terreno para a doutrina espírita, vieram muitos outros filósofos, os cientistas, enfim, nós vamos ver, tipo, Rousseau, D'Alembert, Quesnel, nós vamos ver Diderot. Então, são espíritos que vieram antes, já preparando os ânimos, né, para que houvesse
uma modificação nessa humanidade dessa época, e nós vamos ver assim, por que veio na França? Por que iniciou tudo na França? Se nós formos buscar na história, a humanidade ela vem reencarnando e se repetindo. Por quê? Porque a França era o berço das artes, da filosofia, que eram os gregos reencarnados na França, né? O povo de Atenas reencarnando ali na França. Aí nós temos, por exemplo, o povo inglês mais belicoso, mais guerreiro, eram os espartanos reencarnando ali na Inglaterra, e também na Alemanha. Nós vamos ver na Alemanha, antes de ser Alemanha, ela existia os alemães de Berlim e os prussianos, que eram alemães. Os berlinenses também eram atenienses reencarnados, adeptos da arte, da filosofia, e os prussianos, guerreiros, né, belicosos, combativos. Então, a gente vai vendo que as encarnações, a humanidade vai progredindo e os mesmos espíritos vão reencarnando, né, em situações diferentes, em locais diferentes. Rosita, você levantou a mão? Se eu levantei foi sem querer, desculpe, eu estava pegando meus papéis aqui, acho que bati sem querer, desculpe. Não, mas pode falar, fica à vontade. Não, eu estou ajeitando aqui, eu estava procurando os coisas, o roteiro para mim te acompanhar o estudo. Não, fica tranquilo, então. Vamos prosseguir Tá, com o nosso tema. Mas, como demos essa paradinha, alguém teria alguma coisa já nos acrescentar até aqui que nós vemos? Por favor, fiquem bem à vontade. E se nós tivermos professores de história, principalmente, nós vamos entrar numa parte histórica agora da doutrina espírita. Marilene. Eu estou junto, eu vou ajudar. Mas quem quer falar é o Edgar. Isso é legal. Então, por favor, seu Edgar. Eu fiquei constrangido, porque você fala em professor, eu fiquei... Meu amor. Estava falando, Daniel, no início, né, dos capelinos, né? Naquela palestra do Haroldo, ele fala que os capelinos ficaram muitos ficaram em Israel, né? No estado de Israel. Eles permaneceram mais lá, né? Sim. Quando a gente trabalha isso, a gente vê que a evolução, né? O Haroldo sempre falava nas palestras dele assim, que nós não podemos brigar com ninguém. Nós viemos de outros países, reencarnamos em vários países, hoje estamos no Brasil, né? Como que eu vou falar mal do inglês, do alemão, do americano, se eu já reencarnei naqueles países também, talvez, né? As palestras do Haroldo são boas e muito esclarecedoras, né? Então, nós vamos vendo que a humanidade ela vai repetindo, reencarnando, né? Nós vamos ver, por exemplo, os romanos. Os romanos, a grande maioria, reencarnou nos Estados Unidos, né? Por que os Estados Unidos é imperialista? Porque a grande maioria dos romanos reencarnaram ali. E realmente os capelinos também reencarnaram uma grande parte em Israel. Por quê? Porque eles já tinham essa ideia, essa noção de um Deus único, né? Os hebreus, por exemplo, né? Os hebreus também eram uma parte dos capelinos que já tinha essa noção de um Deus único. É como a mitologia de Adão e Eva, né? A raça ariana eram os capelinos que aqui estavam. E se nós formos interpretar o pé da letra, Adão e Eva povoaram o mundo, impossível. Não teria como um casal povoar o mundo, né? Hoje nós não teríamos 1/3 da humanidade que nós temos aqui se realmente isso acontecesse. E outra, nós sabemos que quando se reproduzem numa mesma família, os corpos vão tendo problemas, né, por causa do sangue. Então, nós sabemos que é impossível
Até uma época eu estava vendo uma reportagem, tem um local lá do Ceará, uma cidadezinha, que os habitantes de lá estão tendo o nanonanismo, que é, eles não são anões, mas são muito pequenininhos, que eles vêm se reproduzindo nas mesmas famílias, aquela localidade. Eles não está chegando gente de fora, então são as mesmas famílias casando entre eles, e a raça assim está diminuindo, porque a gente sabe que não tem condições de uma família se reproduzir, né? Sabe que dá bastante problemas físicos, né? Quando o mesmo sangue é mantido ali naquela família. Então, seguindo o nosso estudo, nós vamos, então, as primeiras explicações que ali nós vamos ver no nosso livro, que ele vai nos dizer, nos mostrar como é que vai ser feito o nosso estudo, porque a gente tem uma ideia de como será feito como vai se processar o nosso estudo. Então, esse é o novo curso que, inclusive, a federação, ela modificou um pouco esses livros, né? Ela deu se a gente entrar no site da federação, ele tem os novos livros, onde eles colocaram um pouco mais de conteúdo. E eu tenho algumas citações ali em que eu fui mais a fundo, que eu achei interessante, dentro do próprio livro. Então, vai ter coisas que vocês vão ver ali no livro, em que eu acrescentei mais coisas, porque eu achei melhor aprofundar um pouco mais. Que, para mim, o estudo ele tem que ser bem aprofundado. Não que ele não esteja aprofundado, ele é um estudo aprofundado. E também, depois, nós vamos ter o IAD, que são 5 livros de estudo. Então, vocês vejam que a gente estava comentando outro dia, nós temos uma longa jornada juntos. Serão esses 3 livros, que darão aí uns 4 anos, e mais 5 livros, que darão mais uns 5, 6 anos. Então, nós temos 10 anos para ficar juntos. Nós vamos formar uma nova família aqui, uma família virtual agora, né? Então, as explicações necessárias que esse livro nos dá é o seguinte: o novo curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, oferece uma visão panorâmica e doutrinária do Espiritismo, fundamentada na ordem dos assuntos existentes em O Livro dos Espíritos. Então, Kardec, como pedagogo que foi, ele ordenou toda a doutrina espírita de uma forma pedagógica. O que é a forma pedagógica? É de uma forma que se entenda o que se está estudando, de uma forma do simples para o complexo e assuntos em ordem. Porque não adiantaria colocar um assunto aqui, depois falar sobre outros temas e lá no fim voltar para o mesmo assunto. Então, ele ordenou. Porque Kardec, nós sabemos que ele se interessou pela doutrina espírita a partir de 50 anos, né? Até os 50 anos ele foi só pedagogo. Então, por que ele foi pedagogo? Ele já foi pedagogo para ter esse preparo, para saber como codificar a doutrina espírita. Porque às vezes as pessoas dizem assim, claro que por ignorar esse fato, você é espírita kardecista? Não existe espiritismo kardecista. Existe a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Allan Kardec não criou a doutrina espírita. Quando eu digo doutrina espírita kardecista, é como se Kardec tivesse criado a doutrina espírita. E não é assim. Kardec codificou a doutrina dos espíritos. Então, foram os espíritos que trouxeram todo esse ensinamento para Allan Kardec, não é? Seguindo, então, e qual o objetivo, então, do nosso estudo? Tem que ter um objetivo, né? Não estamos aqui passando apenas como leitores, é como diz o José Herculano Pires, às vezes nós lemos os livros espíritas apenas como leitores, mais ou menos atentos. Nós passamos aquela leitura e seguimos adiante, e não aprendemos, às vezes, quase nada. Então, a doutrina espírita não é para ser estudada, como se diz a priori, é para ser estudada com profundidade. Por isso que nós não temos aquele conteúdo para cumprir, aquele conteúdo engessado. Claro que nós precisamos ter um período também, mas não é aquela coisa que em 5 dias tem que
tem que estar pronto. Não, se não deu em 5, vamos fazer em 10, mas de forma que a gente assimile e, principalmente, consiga colocar o mínimo possível em prática, né? O estudo da doutrina espírita não é apenas para ter o conhecimento. Não adianta saber de cor e salteada as 1019 questões do Livro dos Espíritos e não colocar uma em prática, né? Então, que eu saiba uma, mas consiga colocar em prática. É importante a utilidade que nós demos ao nosso estudo, né? Então, o objetivo fundamental desse curso, como do anterior, que foi a nossa introdução, é propiciar condições para estudar o Espiritismo de forma séria. Vejam que ele nos alerta, nós temos que estudar a doutrina espírita de forma séria. Não é um passatempo. Terça-feira, hoje eu não tenho nada para fazer. Vou participar do encontro. Não, se for assim, é melhor nós nem participarmos, né? Então, é uma forma séria, regular e contínua. Vejam, regular e contínua. Tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Então, quais são as obras codificadas de Kardec? Mais adiante nós vamos ver. Eles têm uma sequência. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Por que eu disse nessa sequência? E ele tem uma sequência. Porque o Livro dos Médiuns, ele é toda a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, vejam, da segunda parte, é outro livro de estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é da terceira parte do Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno é da quarta parte do Livro dos Espíritos. E a Gênese da primeira parte. Então, vejam que nós temos uma sequência para estudar. E é preciso estudar nessa sequência. Assim como, às vezes, nós vamos lendo as obras do André Luiz, por exemplo. São 12, 13 livros, eu não lembro quantos. Então, lembra, Marilene, quantos livros são? Do André Luiz? Isso. 18, se eu não me engano. Eu não lembro bem. Se eu não me engano, é 18. Mas, então, o André Luiz começa com qual livro? Com o Nosso Lar. E conforme ele vai evoluindo, trabalhando, estudando, ele vai lançando os outros livros através do Chico. Então, tem uma sequência para a gente ler, que é o aprendizado dele, que está nos passando esse aprendizado. Por exemplo, eu, logo no início, um pouco ingênuo nesse sentido de estudo, eu fui ler o livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Não entendi nada. Porque eu quis dar um salto lá para o final, né? Então, não é assim. A gente tem que ter essa sequência de estudo, começando do simples para o complexo. Não podemos querer primeiro fazer a faculdade e depois o ensino fundamental, o ensino primário, o ensino, né? Então, nós temos que ter essa sequência lógica de estudo. Por isso, existe a pedagogia. E o conteúdo doutrinário dos livros, então, ele está distribuído em dois programas. É o que a gente comentou há pouco. O programa fundamental, que é subdividido em 2 tomos. Cada um contendo 9 módulos de estudos. Então, veja, os 2 primeiros são 9 capítulos, que aqui são chamados de módulos, né? Então, nós vamos ter esses 9 capítulos. Seriam 9 semanas, vamos dizer assim. Mas nós não vamos conseguir fazer esse estudo, um módulo por encontro. Ele seria um estudo muito superficial. E eu prefiro que ele seja mais estudado mais a fundo. E como nós estamos fazendo o estudo do Evangelho junto, porque nós também precisamos nos evangelizar, então ele vai se tornar um pouquinho mais demorado para nós. Mas vai ter mais proveito, nós vamos ter mais proveito desse estudo, né? Nós não vamos passar por ele batidos, como se diz, só fazer a leitura e alguma coisinha nós vamos lembrar depois. Então, o programa complementar, constituído de um único tomo, também com 9 capítulos, que é depois o tomo único, né?
que é 9 capítulos também, ou 9 módulos, né? E aqui o que eu coloquei antes, olha, tomo 1, 9 módulos, tomo 2, 9 módulos, e programa complementar, tomo único, também com 9 módulos. Essas aqui são as capas dos 3 livros que nós vamos estudar. Eu peguei já as capas originais para a gente ter uma ideia de como é. Se quiserem, aqueles que quiserem, eu coloquei lá no nosso grupo o primeiro. Mas se vocês quiserem os outros, eu posso colocar. Ou então no site da FEB, lá eles têm para fazer download. Né? É só ir no site da FEB que eles permitem baixar os livros. Então, nós vamos ver que esses livros eles foram formatados de uma forma pedagógica doutrinária, que utiliza em ambos os programas o sistema de módulos para agrupar assuntos semelhantes, os quais são desenvolvidos em unidades básicas, denominadas roteiro de estudo. Então, vejam, ele agrupou estudos semelhantes para que a gente não estude um tipo de assunto agora, depois outro, e volte para o mesmo assunto. Então, ele foi organizado de forma pedagógica, a gente desenvolvendo os assuntos, e do simples para o complexo. Assim como nós vimos o nosso introdutório, ele foi do simples para o complexo. E cada roteiro de estudo deve, em princípio, ser desenvolvido numa reunião semanal de 1h30. Então, é isso que eu estava comentando. Mesmo que nós não fizéssemos o estudo do Evangelho, dificilmente se consegue fazer um roteiro inteiro desses em 1h30. Tem muita coisa a ser debatida, a ser conversada. Então, o mais importante é que a gente entenda o que está estudando. Porque é muito fácil pegar o livro, ler, e faz um comentário e segue adiante. 99% do que nós debatemos, nós nem lembramos mais meia hora depois que nós encerrarmos o estudo. Então, o que contém os roteiros? Primeiro, uma página de rosto, onde estão definidos o número e o nome do módulo, os objetivos específicos e o conteúdo básico, norteador do assunto a ser desenvolvido em cada reunião. Então, cada página tem ali o que nós vamos desenvolver naquela reunião, está ali bem especificado. Aqueles que têm o livro podem ir conferindo, não é? Segundo, um formulário de sugestões didáticas que indica como aplicar e avaliar o assunto de forma dinâmica e diversificada. E terceiro, os formulários de subsídios existentes em número variável, segundo a complexidade do assunto, redigidos em linguagem didática, de acordo com os objetivos específicos e o conteúdo básico do roteiro. Então, estaremos estudando assim, de uma forma complexa, mas organizada de forma didática. O que é forma didática? Que nós possamos entender, né? E também, o quarto, um formulário de referências bibliográficas. Lá no final do roteiro de estudo, então, tem as referências bibliográficas, de onde foi tirado esse roteiro que nós estudamos, né? Alguns roteiros contam também com anexos, glossários ou notas de rodapé, bem como recomendações de atividades extra-classe. Seu Edgar, por favor, seu Edgar. É a Marilene, querido. Eu dei uma informação errada. São 13 livros da coleção de André Luiz. 13 livros, então. Muito bom. Então, seguindo, né, pessoal? O que a federação sugere? Sugere-se que as reuniões semanais enfoquem, na medida do possível, o trabalho em grupo, evitando a monotonia e o cansaço. Então, veja o que eu estava falando antes. Então, vai ser difícil nós conseguirmos trabalhar em grupo virtualmente. Então, como é que nós vamos fazer? Distribuindo tarefas. Hoje um apresenta, amanhã outro apresenta, para não tornar muito monótono o estudo, né? Então, vai trazendo, porque vamos dizer assim, eu passo um tema, vamos dizer assim, para a Gorete.
A Gorete vai estudar, vai nos apresentar no próximo encontro. É a visão dela, não é? É importante nós termos a visão do outro também sobre aquele assunto, porque acrescenta, não é só o que eu digo que, vamos dizer assim, tudo, é só a minha visão. Então tem a visão da Gorete, tem da Marilene, tem do Cedegar, tem da Rosvita, tem do Tainá, todos, né? Tem da Lina, tem da Alina também, né, Lina? Vai nos dar a sua visão. Não se assuste, por favor, não vão nos abandonar a partir de agora, né? É bem tranquilo. Então, nós precisamos também dividir essa nossa forma de interpretar aquele assunto. Todos vão estar tendo algo para nos acrescentar, né? Cada um que falar sempre nos acrescenta algo, e isso é importante, porque sobre o mesmo assunto, cada um de nós que for opinar vai ter uma ideia um pouquinho diferente uma do outro, não é? Então, todos vão nos acrescentar. E nunca se preocupe, assim, hoje está muito na moda o tal de politicamente correto. Não se preocupe com o politicamente correto. Se preocupe em expressar a opinião de vocês, não é? Não existe essa coisa de politicamente correto, porque o que você vai nos passar sobre aquilo que você entendeu do assunto é aquilo que você entende, não é? Então, todas as opiniões são importantes. E aí, então, nós vamos entrar no próximo encontro, no programa fundamental, módulo 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo, o roteiro 1, que vai ser contexto histórico do século XIX na Europa. Mas isso será para o próximo encontro. Hoje nós encerramos aqui. Alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento, algum posicionamento também? Por favor, fiquem bem à vontade. Sou todo ouvidos. Tudo tranquilo, tudo dominado, todos estudando. Agora eu estou vendo todos vocês, agora eu posso dizer os outros nomes, né? Tem a Eliane, tem a Márcia, o Geni, a Valdirene. Então todos podem cooperar conosco. A Kátia, Maria de Fátima. Por favor, me auxiliem também. Então, tudo tranquilo? No próximo encontro, então, nós vemos o roteiro 1, contexto histórico da Europa do século XIX. Muito bem. Então, como nós havíamos combinado, a partir do próximo encontro, um voluntário para a prece e um voluntário para o Evangelho. Claro que esse voluntário vai ser indicado por mim, né? Mas fiquem tranquilos. Pode recusar, não se preocupe. Muito bem, pessoal. Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Posso pedir hoje para Maria de Fátima fazer a nossa prece final, Maria de Fátima? Tá fechado teu microfone. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a toda a espiritualidade que esteve presente conosco durante o nosso estudo de hoje, agradecendo a todo o ensinamento, para que a gente possa ter a consciência de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir proteção para a nossa semana, que está iniciando hoje, nossa semana espiritual, para que possamos nos fortalecer cada vez mais nesta caminhada maravilhosa do ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão a cada um aqui presente e até a próxima semana. Boa noite a todos e obrigada.